Eu sou o professor Sidney Morbidelli, sou professor da disciplina Economia e Direito Econômico e hoje nós iremos tratar no nosso primeiro ponto, seção 1.1, a introdução à economia política. Bom, nesse caso nós temos aqui a apresentação da economia, da matéria economia e da matéria direito econômico em nosso primeiro encontro e que, por óbvio, nós temos que só comentar em relação ao que é economia política e depois o que é direito econômico. Economia política, como faz parte da nossa matéria, das nossas aulas, nós temos aí uma ciência que vai estudar as relações sociais. Quais relações sociais? As relações sociais entre as pessoas e a produção, entre as pessoas e a circulação e distribuição de bens e materiais, e que visa, logicamente, essa junção de necessidades humanas em consumir determinados produtos que existem no mercado. E a economia e a política elas se juntam justamente para conseguir ter aí um bem comum. E nesse bem comum nós teríamos aí o estudo dessas relações, porque o que seria bom para aquela sociedade e o que seria bom politicamente para ajustar essa sociedade consumidora que ávida, precisa, necessita de produtos. Portanto, existem leis que regem a economia, né, e existem leis que vão ser regidas pelo direito. Primeiro, nós vamos ver aí as questões que seriam aí pendentes em relação às leis que regem a economia, que seriam as leis de mercado, a oferta e procura, demanda, quantidade de produtos a serem disponibilizados, inflação, não é? Por que surge, por exemplo, determinadas condições ou comportamentos dentro do mercado. Portanto, a economia política ela tem aí uma ideia de que deve ser tudo deve ser relacionado dentro de uma expectativa econômica, sociológica, dentro, logicamente, de uma normalidade jurídica em que a ciência vai estudar, a ciência política, inclusive, vai estudar e entender essa economia para que haja, por exemplo, alguns contornos políticos que possam influenciar a conduta dos mercados. Os mercados consumidores, mercados produtores, mercados esses de comércio, de relação, de circulação de produtos. A economia política, então, ela é fundamental para o nosso estudo, principalmente quando se trata de direito, porque nós sempre estamos falando que o direito é refém da economia e realmente é, porque primeiro a economia age para depois o direito regular. Então o direito sempre fica refém da economia. É um termo que eu uso sempre e que, lógico, a economia política ela tem aí uma importância muito grande dentro do cenário nacional. Direito econômico, como a gente já havia falado, significa que seria a busca, não é? Buscar entender, buscar verificar assim a tendência das regulações que existem entre a produção, né, e a circulação de produtos e serviços. Direito econômico vai ajustar juridicamente tudo que a economia vai estar, digamos, aplicando no mercado, aplicando na sociedade, aplicando para aquelas empresas algum tipo de comportamento diferenciado. Por exemplo, monopólio. Não pode haver monopólio. Se a economia tiver alguma tendência de monopólio, vem o direito e conserta isso. E é o que aconteceu. Então, nós temos monopólio, temos oligopólio, fusões que não são permitidas, manipuladas. Então, há uma lei antitruste, então é uma questão jurídica, a Lei 8.884/94, vindo diretamente para atuar contra esse tipo de monopólio, oligopólio, fusões, incorporações que são tendenciosas, né, no sentido de concorrência desleal, no sentido de fazer com que haja uma manipulação de preços de mercado e dos mercados, né,
porque tem que haver uma maior transparência em todas as relações, em todas as direções. E o direito econômico, ele vai, obviamente, regular toda essa tendência manipuladora do mercado. A economia política ela foi criada em 1615, né? E aí nós temos alguns economistas, filósofos e estudiosos da época que acabaram sendo, acompanharam, né, essa tendência da economia política, em que um deles é o David Ricardo, em 1817. Em 1827 nós tivemos ali algumas disciplinas básicas do curso de Direito sobre economia política. Em 1827 também houve a fundação da Escola Clássica Inglesa, isso é importante, que quem fundou essa escola foram Adam Smith e Thomas Malthus. Eu sempre falo do Thomas Malthus, das teorias dele que são utilizadas até hoje, né? E David Ricardo enxergou no capitalismo um conflito distributivo, porque a distribuição de renda ela acaba sendo travada no que se refere a muito na mão de poucos e pouco na mão de muitos, e é uma das tendências que a gente vai tratar dentro de nossas aulas, não só nessa, como em todas as outras. A visão de economia política foi aprimorada e criticada por Karl Marx, que também é contemporâneo dessa época. Nós temos aí a definição do que é marxista e o que é marxiano. Marxistas são os ortodoxos, aqueles que acreditam na dialética da luta de classe. Marxiano é o indivíduo ou proposição que se remete ao pensamento de Marx, sem este pertencer, lógico, à interpretação ortodoxa do marxismo. Ortodoxo significa rígido, austero, bem radical. A gente tem muito disso para comentar. E heterodoxo, que é o oposto, seria aí mais flexível, menos radical. Marxólogos são os especialistas no conhecimento e na interpretação científica do pensamento de Karl Marx. Karl Marx foi esse gênio, pode-se dizer, da economia e da economia política. Ele é um filósofo, economista liberal, ele é revolucionário alemão. Ele viveu entre 1818 a 1883. Ele influenciou a área da sociologia, da economia, da história e da pedagogia. E pedagogia porque existem ali manipulações, né, que direcionam o estudante para onde for necessário. Hoje esse trabalho é feito muito pela mídia, então se ele vivesse hoje, Karl Marx também estaria influenciando a mídia, né, porque a mídia é que vai direcionar o que está certo, o que está positivo, o que está errado, o que está negativo. E ele escreveu aí um livro chamado, uma enciclopédia, né, chamada O Capital. Analisava a sociedade capitalista como um todo no âmbito industrial do século XIX. O século XIX é um período entendido como imperialismo econômico. Imperialismo econômico é aquele que tem uma junção entre o capitalismo financeiro e o capitalismo industrial, porque advém de um século, né, lá do século XVIII, do século anterior, em que o capital ele era muito mal visto e muito bem empregado, né, por todos aqueles que tinham a questão resultante, por exemplo, na dominação do trabalhador, dominação dos meios de produção. Isso daí era muito criticado por Karl Marx. Então, ele criticava a mais-valia, que é a diferença entre o valor do produto e o salário pago ao trabalhador. Ele trabalhava, inclusive, muito em relação ao fetichismo da mercadoria, em que o trabalhador ele tinha que trabalhar, por exemplo, ele tinha que se esmerar durante todo um mês inteiro para comprar o próprio produto que ele mesmo produzia a um preço de mercado. Então, existia um fetiche nesse campo. É um dos trabalhos que ele trabalhava, que ele estudava, um dos trabalhos que ele evidenciava, né? Porque o fetichismo da mercadoria ela tem várias vertentes, vários entendimentos. O principal seria esse, o de ter aquela relação, né, social entre as pessoas
que tornam-se medidas pelas coisas. Tá? Era tudo medido pelas coisas, então tudo era medido pela mercadoria. Eu preciso dela, eu produzo ela e compro ela do capitalista. Então essa daí era uma grande polêmica em relação a todas as questões trabalhadas por Karl Marx. Bom, economia política e os juízos de valor jurídico. Nós temos que apontar aqui que o conhecimento da economia política é imprescindível para a formação de juízo de valor, principalmente o juízo de valor jurídico, porque vai balizar, vai direcionar, vai apontar de maneira bastante coerente os conceitos, né, que vão guiar esses juristas que vão trabalhar em relação ao caso concreto. Porque se nós temos uma questão econômica, polêmica, por exemplo, nós temos que ter aí logicamente vai gerar várias ações jurídicas e nós temos que ter juristas, não só juízes, promotores, mas advogados e doutrinadores e a produção de jurisprudência voltada para um bem comum que possa ajudar a todos de uma forma bastante interessante no que se refere à realidade da sociedade que está vivenciando aquele momento. Então, a economia política ela deve voltar-se aos aspectos teóricos, sempre aplicados à realidade social, e digo de novo, sempre, e explicando o conteúdo econômico do direito e auxiliando na tomada de decisões justas, que é uma coisa bastante difícil de se notar nos dias atuais, porque nós não temos uma questão verdadeira hoje. Dentro do que nós verificamos, existem várias questões verdadeiras e aí teria aí as tendências, as correntes que vão sendo abraçadas pelos juízes, ou promotores, ou advogados, ou desembargadores, e a própria sociedade, não resta dúvida. Então todo mundo tem uma vertente que se apoia e que se apega. Bom, esse é o primeiro ponto que nós estamos trabalhando. Nós vamos passar depois para o direito e economia política, né, no desenrolar das nossas aulas. Essa é a primeira parte, vamos dividir em partes para que o vídeo não fique muito longo, ok? Então a segunda parte logo já vem em seguida. Espero que tenham gostado dessa apresentação e logo mais a gente já volta. Um grande abraço.